Prezado amigo telespectador da TV Mundo Maior, estamos iniciando mais um programa Abrindo a Bíblia na TV. Continuamos com o nosso assunto, a origem dos evangelhos, mostrando como, através da história, os seguidores, aqueles que conheceram Jesus, aqueles que conheceram os que conheceram Jesus, que são conhecidos como patrísticos, pais da igreja, esses homens foram os responsáveis diretos pela história, pela origem, pelo cânon do Novo Testamento, como nós vimos no programa anterior. Hoje nós vamos fechar um pouquinho mais a nossa história e vamos partir para, especificamente, os evangelhos. Os evangelhos canônicos, depois nós vamos falar sobre os apócrifos, com certeza, mas inicialmente com aquele que você tem aí na sua Bíblia, são em número de 4. Eles não estão na ordem que foram produzidos, porque o primeiro evangelho escrito foi o evangelho de Marcos, ali por volta do ano 60. Depois veio Mateus, por volta do ano 70. Depois Lucas, por volta do ano 80. E por último João, em torno do ano 100. Esses 4 evangelhos, eles são divididos em 2 grupos distintos, o chamado evangelhos sinóticos e o evangelho de João. O evangelho sinótico são 3, Mateus, Marcos e Lucas. Por que são chamados de sinóticos? Sinótico é uma palavra grega, significa sim, S-Y-N, sim, significa semelhantes e não iguais. Ou seja, e óptico vem de visão. Você pode colocar os 3 em 3 colunas e você vai ver a história de cada um contado semelhantemente, porém não iguais. A autoria dos evangelhos sempre tem muitas controvérsias a respeito. Então, por isso que a gente não diz assim evangelho de Mateus, evangelho de Marcos, evangelho de Lucas e evangelho de João, mas evangelho segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas, segundo João. Porque houve colaboradores, pessoas também trabalharam e auxiliaram na formação desses evangelhos. Os 3 evangelhos sinóticos, como nós já vimos, é Mateus, Marcos e Lucas. Desses 3 sinóticos, só um evangelista viveu com Jesus, que foi Mateus. Por que é que eu estou falando isso? Porque nós vamos chegar em situações de alguns textos evangélicos, do evangelho, que nós vamos ter que lembrar isso. Porque Marcos nunca viveu com Jesus. Conheceu Jesus, viu falar dele na época de menino, e até tem uma passagem no evangelho que diz que o soldado tinha um jovem que lhe carregaram o lençol e que ele fugiu nu, que é atribuído que esse jovem teria sido Marcos, o autor do primeiro evangelho, mas segundo na ordem que está no Novo Testamento. E Lucas também, um médico grego, que também nunca viveu com Jesus. Nós vamos falar também do seu evangelho. E por último, João. João, sim. Esse é o evangelho mais profundo, mais espiritualizado, porque João foi aquele discípulo bem amado que todos nós invejamos no bom sentido, porque João foi o único que pôde recostar a cabeça no peito do Mestre Jesus. E dizem os teólogos que para se entender o evangelho de João, nós teríamos que também recostar a cabeça no peito de Jesus. Todos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, possuem um símbolo, a igreja. Olha aí, aquele que eu falei no programa anterior, dos sentidos, do simbologismo que existe nos evangelhos e na Bíblia. A própria igreja, na criação do estabelecimento desse evangelho, criou um símbolo para cada evangelho. Baseado em quê? Quando você lê o livro de Ezequiel, lá no capítulo 1, Ezequiel fala de um ser que ele viu, que tinha 4 faces. Tinha rosto de homem, tinha rosto de leão, tinha rosto de touro e rosto de águia. É um ser, uma visão que o profeta tem
que é narrado no capítulo 1º do seu livro, chamado Livro do Profeta Ezequiel. E a igreja tomou estes 4 símbolos como símbolo dos evangelhos. Portanto, assim é que o Evangelho de Mateus tem como símbolo um homem. O Evangelho de Marcos como símbolo um leão. O Evangelho de Lucas tem como símbolo um touro. E o Evangelho de João tem como símbolo uma águia. Cada símbolo desse tem um significado que apresenta e representa este Evangelho. O homem, porque Mateus apresenta Jesus como Messias para o povo judeu, ou seja, judeus convertidos ao cristianismo nascente, aqueles que foram seguidores de Jesus. E depois, o Evangelho de Marcos tem como símbolo um leão, que é a voz do que clama no deserto. O Evangelho de Lucas tem como símbolo um touro. Por quê? Porque o Evangelho inicia falando da história de Zacarias, que vai ao templo oferecer, ele era o sacerdote daquele ano, com direito a entrar no templo, e o touro era um dos seres que os sacerdotes imolavam para oferecer em sacrifício no templo. E aí ficou como símbolo do Evangelho de Lucas um touro. E João, por ser o evangelho mais espiritualizado, mais profundo, aquele, vamos dizer assim, mais difícil, de uma exegese e de uma interpretação muito mais profunda, ficou como símbolo uma águia. Por quê? Porque a águia é uma ave que voa mais alto. E aí a igreja, parodiando e copiando a visão do profeta Ezequiel, transferiu cada um desses símbolos para os evangelhos. Portanto, Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um tem um símbolo. No cristianismo nascente, na história do cristianismo nascente, nós vemos, depois da morte de Jesus, a necessidade de um sucessor, que foi escolhido quem? Tiago, irmão de Jesus, e a partir daí começou ao cristianismo a se fazer corpo, e surge a figura de Estevão, depois que Estevão é sacrificado, apedrejado, nós podíamos dizer, uma figura assistiu esse apedrejamento, e essa figura, meu caro amigo telespectador, foi exatamente Saul, ou Saulo, como muita gente conhece, que era então um fariseu da tribo de Benjamim, rigorosamente cumpridor da Torá, ou Bíblia judaica, e nós poderíamos até considerar que a partir daí houve uma cisma, uma divisão, porque com a atitude que Saulo tomou de perseguir os cristãos, surge aí na estrada de Damasco a sua queda do cavalo, onde ele ouve a voz de Jesus, que nós sabemos que aí ele se converte, ele muda: quem és tu, Senhor? Sou Jesus a quem tu persegues. E com essa atitude de Saulo, nós podemos dizer que a partir dali, do episódio do martírio de Estevão, o cristianismo criou uma nova situação, que eu até posso dizer, até asseverar, eu não digo asseverar nem dizer, mas gostaria de deixar para você analisar uma pergunta no ar: se não fora Saulo, ou Paulo, que passou a se chamar depois, como seria o cristianismo hoje? Ou o que seria do cristianismo hoje? Só que naquela época, depois o cristianismo militava ou transitava mais ou menos, segundo Pedro, na igreja de Jerusalém, Pedro e Tiago, que a gente não pode esquecer que o cristianismo um dia foi seita do judaísmo. A ponto que você vê lá no livro de Atos, escrito por Lucas, que toda pessoa que se tornava cristão, segundo o costume, tinha que antes
Era consenso que todos entendiam que antes de ser cristão era também judeu. Ou seja, tinha que ser circuncisado para poder ser cristão. E aí Paulo chega na história e começa então aí a divisão, e o cristianismo em Jerusalém, a igreja de Jerusalém, caminhou dirigida por Tiago e Pedro, e a igreja, ou seja, os pagãos, ou goim, ou gentil, como se diz em grego, em hebraico se diz goim, o não judeu, em grego se diz gentil. Então é como se Paulo dissesse assim: vocês cuidam da igreja dos judeus que virão ser cristãos, e eu vou buscar seguidores para Jesus em outras instâncias, ou seja, entre não judeus. Por isso que a Paulo é conhecido como apóstolo dos gentios. Muito bem, essa história toda culmina então com a origem do cristianismo e a criação dos evangelhos. Então, como vimos, são 4 evangelhos, 3 sinóticos e um mais espiritual, que é o de João. Portanto, nós temos Mateus, Marcos e Lucas como evangelho sinótico, e o evangelho de João como 4º evangelho. O evangelho de Mateus, nós vamos falar agora praticamente sobre cada um deles em separado, e a partir de agora iniciaremos um estudo teológico, cristão, espiritual dentro do evangelho de Mateus, que com certeza dará uma série de programas que você poderá colecionar, que você poderá segui-lo ou acompanhá-lo, que nós vamos trazer as informações mais substanciais para você. Não vamos, logicamente, nos aprofundar para que você não perca, eu diria até assim, o interesse, porque tem coisas que são muito profundas, mas a gente vai trazer de uma forma geral aquilo que é interessante para as pessoas em geral conhecerem o significado do evangelho de Mateus, que é o evangelho mais didático. Por que mais didático? Porque ele começa com a genealogia de Jesus e termina com a morte e ressurreição. Portanto, ele começa antes da anunciação do anjo Gabriel e termina com a ressurreição depois da sua morte no Calvário, no Gólgota. Portanto, o evangelho de Ernest Renan disse que foi o maior livro escrito em todos os tempos, foi o evangelho de Mateus. É considerado o maior livro. Ele apresenta um Jesus homem, Messias, um Jesus judeu. Por quê? Porque foi um evangelho escrito para o povo judeu convertido ao cristianismo nascente. Nós vamos a um pequeno intervalo e daqui a pouco nós continuaremos na segunda parte do programa. Até já! A terceira revelação, a morte não existe. Documentário em DVD gravado na França, em Uberaba e em São Paulo. Estar aqui nesse mundo simplesmente para viver e morrer não se explica. O maior compêndio sobre a vida e obra de Allan Kardec. É a nossa homenagem aos 150 anos de Espiritismo. No final da mensagem, a caligrafia é do meu marido. Olha aqui para você ver. Olha, aqui. Essa caligrafia é dele. Adquira o seu em www.mundomaior.com.br ou pelo telefone 0 operadora 11 6458 3214. Tem gente que não consegue falar direito, né? Mas existem milhares de cidadãos brasileiros que também não ouvem, não enxergam e nem se movimentam bem. Não porque não queiram ou porque ninguém lhes ensinou, mas porque não conseguem. Eu estou falando dos portadores de deficiência mental. Quem é que cuida deles nesse país? Ajudando as Casas André Luiz, você certamente vai viver melhor consigo mesmo. Venha conhecer de perto esse trabalho. Ligue para 0 operadora 11 6457 7733. A maior caridade que se pode fazer ao Espiritismo é a sua divulgação.
Torne-se um colaborador para a difusão do Espiritismo. Associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova através do telefone 0800 121 838 ou através do site www.radioboanova.com.br. Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia, hoje ainda falando dos evangelhos, especificamente do Evangelho de Mateus, aquele que nós dissemos que possui como símbolo o homem. Mas antes, vamos avisar vocês que nós temos, analisando as traduções bíblicas, esta obra vai mudar a sua cabeça e vai fazer com que você descubra onde está o verdadeiro sentido dos textos originais. Não deixe de fazer os seus pedidos através do telefone 0 operadora 83 3244 0835. Você faz o seu pedido, essa obra custa R$30 mais a taxa de correio e você receberá em aproximadamente uma semana em sua casa. Também temos ainda uma outra obra, fruto de umas pesquisas que nós fizemos em Israel, que se chama O Sermão do Monte. Essa obra custa R$25 mais taxa de correio. Você também pode pedir pelo telefone 0 operadora 83 3244 0835, que você receberá também em sua casa ao preço de R$25 mais taxa de correio. Numa semana você receberá. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o Evangelho de Mateus. Como nós já falamos, o Evangelho mais completo, tem 28 capítulos, é um Evangelho que começa da genealogia de Jesus até a morte e ressurreição. Portanto, Mateus é o mais didático, é o mais, vamos dizer assim, aquele que apresenta Jesus de uma forma completa, é o mais didático, é o mais completo. Mateus, nós teremos também a preocupação de fazer esse estudo com base no texto hebraico que nós temos aqui, do Evangelho de Mateus, bem como o texto grego, que também temos aqui. Então nós vamos fazer estudos nesses dois textos e discutir o significado do texto hebraico e do texto grego, para que a gente possa, fazendo comparações nas traduções, nos significados e também com o propósito de levar a você o sentido de cada palavra que o evangelista Mateus colocou nesta obra. Portanto, meus irmãos, a primeira coisa que você deve analisar é para quem Mateus escreveu este evangelho. Mateus escreveu o seu evangelho para os judeus convertidos ao cristianismo. Por isso, o seu evangelho começa com a genealogia de Jesus. Por que isso? Porque no judaísmo é muito importante a família, a origem. Daí, você sabe que ainda hoje a sociedade moderna ainda se preocupa de fazer algumas vezes a árvore genealógica de sua família. A origem, de onde vem, quem foi seu avô, seu bisavô, seu tataravô, na sequência. Então, como judeu, dá muita importância. Inclusive no tempo do segundo templo, as pessoas ficavam ali no templo de Jerusalém, cadastrando realmente as famílias judaicas. Por quê? Porque para os judeus, lembre-se que Jesus, falando para os judeus, dizia: este também é filho de Abraão, esse também é descendente, é judeu. Por quê? Abraão foi o pai de toda a nação judia. Então, cada palavra que tem no Evangelho que Jesus fala, tem uma razão de ser. Antes que Abraão fosse, eu já era. Este também se sentará no trono de Abraão, Isaque e Jacó. Jesus fala no significado de que esse também tem direito ao reino de Deus. Esse também tem direito, igualmente, ao que não é judeu, e assim sucessivamente. Mas Mateus teve uma preocupação, porque ele começa dizendo assim: o evangelho dele, ele tinha
na verdade, a primeira pergunta que um judeu faria sobre Jesus seria essa: quem são seus pais? Ele é realmente judeu porque o Messias tinha que vir segundo os profetas. Ó tu, Belém de Judá, não és a maior das cidades, mas de ti nascerá aquele que será chamado Filho do Altíssimo. Portanto, havia profecias de uma jovem mulher, segundo Isaías. Outro diz assim, Miqueias, ó tu, Belém Efratas, não és a maior das cidades, mas de ti nascerá aquele. Então, tinha que vir alguém descendente de Davi, ou descendente de Abraão, Isaque e Jacó. Então, a primeira coisa que Mateus coloca é assim, ele coloca em hebraico, Zé Sefer Tolidot, ou seja, este é o livro da geração. Hamashia, do Messias, Yeshua, Jesus, Ben David, Ben Abraham. Este é o livro da geração do Messias, Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Então ele apresenta Jesus tendo uma origem. Por quê? Porque para o judeu acreditar que Jesus era o Messias, por quê? Muita gente hoje diz assim, eu não sei porque é que o judeu não acredita que Jesus era o Messias. Porque o judeu esperar, o mínimo que o Messias tinha que ter era currículo. Ter estudado em algum yeshivá, que é a escola de estudos rabínicos de Israel. Jesus nunca estudou, nunca teve um currículo, porque não precisava, mas para o judeu isso era importante. Por isso que Mateus tenta preencher essa lacuna e apresentando o evangelho, que ele chama Rabessorá Ashelamatatiel, ou seja, a boa notícia segundo Mateus, dizendo este Zesefer, este é o livro Toledot das gerações, Hamashiach, do Messias, Yeshua, Ben David, Ben Abraham. Este é o livro das gerações do Messias Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. E ele começa a dizer, Abraham, Rolid et Isaac. Abraão gerou a Isaac. Veja bem, Isaac gerou a Jacó. E Jacó gerou a Judá, ou Judas, e seus irmãos. E Judas gerou a Tamar, a Farés e a Zara. E Farés gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão, e Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson. Veja que só tem nome de homem, não tem nome de mulher, porque a mulher não gera. Isso aqui não é um machismo, é porque para o judaísmo, se você não entende judaísmo, também não vai entender cristianismo. Para o judaísmo, só o homem gera, e realmente é. Um homem pode fecundar 9 mulheres, e uma mulher depois de fecundada, ela não tem mais capacidade nenhuma de conceber, até que nasça aquele filho e ela está pronta para conceber outro. Então o homem gera, a mulher concebe. Isso não significa machismo. Mas qual é a preocupação de Mateus aqui? É fazer com que as pessoas, os judeus, entendam que Jesus teve uma genealogia, uma origem judaica, vindo de Abraão. Veja que ele começa com Abraão, filho de Abraão, que gerou Isaac, que gerou a Jacó, que gerou a Judá. E aí ele continua. E Naasson gerou a Salmão, e Salmão gerou de Racabe a Booz, e Booz gerou de Rute a Oved. E Oved gerou a Jessé, que na verdade não é Jessé, é Ixaí ou Isaí, que gerou o rei Davi. Veja bem, quantas gerações. E o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Olha aí, gerou a Salomão, da que foi a mulher de Urias, de quem? Betsabé, né? E Salomão gerou a Roboão, Roboão gerou a Abia, e a Abia gerou a Asa, e a Asa gerou a Josafá, e a Jorão, e aí vai até, gente, ele diz assim, e Josias gerou a Jocomia, seus irmãos, na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, que a gente sabe que houve aquele período de 50 anos de cativeiro na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, a Jerobabel, a Eliaquim, e assim sucessivamente,
E aí ele continua até quando ele diz assim: gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E de Davi até a deportação da Babilônia, mais 14. E da deportação para a Babilônia até Cristo, mais 14. Portanto, 14 com 14 são 28, 28 com 14, 38, 42 gerações de Abraão até o rei até Jesus. Portanto, esta primeira passagem que está no capítulo 1 de Mateus, até o versículo 17, são capítulo 1, 17 versículos, para apresentar Jesus como o Messias, tendo uma genealogia, porque isso era um fato importante para o judeu. Portanto, meu caro telespectador, se você não, você vai observar que só Mateus tem essa preocupação, porque era um judeu escrevendo para judeu. Aí está explicado. Marcos, Lucas e João não se preocupam com isso, embora João seja também um judeu, mas ele se preocupa mais com o fator espiritual. E Mateus se preocupou mais em trazer Jesus como um judeu, como um homem descendente de Abraão, que ele quer, no fundo de toda essa questão, apresentá-lo como o Hamashia, como ele coloca aqui, o Messias, que é o primeiro versículo, ele já diz que este livro é o livro da geração do Messias, Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Que Jesus esteja com vocês e até o próximo programa. Muita paz.